A patrona da 26ª Feira do Livro de Erechim em 2025, que inicia nesta semana, dia 1º de maio, é a jornalista Maria Lúcia Carraro Ismanioto. A feira terá como tema Erechim, Histórias e Contos e será realizada de 1º a 11 de maio na Praça Prefeito Jaime Lago. O homenageado da feira é o professor Ademar Francisco Brum. Acompanhe agora uma entrevista que nós realizamos com a Maria Lúcia Carraro Ismanioto e também com o Ademar Francisco Brum. E nós estamos a poucos dias de começar a maior feira do livro dos últimos tempos. Este ano, a nossa feira acontece novamente na Praça Jaime Lago e promete ser 11 dias de grandes atrações. E a gente hoje recebe aqui no estúdio da TV Erechim com muita alegria ela que é uma referência de jornalismo. Aliás, todos nós que somos jornalistas nos espelhamos nela. Eu estou falando da Maria Lúcia Carraro Ismanioto. Bem-vinda. Essas palavras a gente fica sem palavras, né? Sem palavras. Tudo bem, Sandra? É um prazer estar aqui na TV. Nós conversar um pouquinho dessa feira que promete realmente ser um show. Verdade. E também ele que é uma pessoa fantástica, maravilhosa, um artista muito criativo, Ademar Brum. Estávamos com saudades da tua presença, da tua alegria, desse alto astral. E parabéns por ser o nosso homenageado. Muito obrigado. A gente agradece a oportunidade de estar aqui e rever vocês, que fazia um século que eu não via mais vocês. Fazia um tempo. Mas sempre é um prazer de ver o trabalho que vocês fazem, permeabilizam com qualidade. Isso é importante. Lu, trabalhando já no jornalismo há uma vida toda, eu não vou falar em datas aí para não ficar chateada comigo, mas já faz algumas luas aí. Já passou por muitas feiras do livro, muitas FRINAPs, muitas Expo Erechim, enfim. Você viu Erechim se desenvolver. Erechim crescer. Crescer. Tu tem um histórico familiar aí na leitura, na escrita. Fale um pouquinho para nós, assim, desse convite para você ser a patrona, de que forma você recebeu? Eu recebi com uma enorme honra, muito feliz. Algo assim que vai ficar marcado na minha vida. Realmente, eu fiquei honrada com o convite. Eu agradeço à Academia Erechinense de Letras por ter se lembrado do meu nome e ao prefeito, Paulo Polis, por ter chancelado o nome, né? Porque se não fosse eles, eu não estaria aqui. Mas minha vida no jornalismo começou, eu nasci dentro de um jornal. Verdade. Eu nasci dentro de um jornal, meus pais são jornalistas, foram jornalistas, meu avô, que fundou um jornal em 1929 em Erechim, quando a cidade ainda era uma vila, Boa Vista do Erechim. E tanto que o nome do jornal era o Boavistense. E depois passou para a Voz da Serra, que teve uma vida de 70 anos, o jornal. Então, eu nasci dentro do jornal, meu pai, o jornal nasceu dia 18 de outubro, meu pai nasceu dia 18 de outubro e o jornal nasceu dia 26 de outubro de 1929. Então, ele também nasceu. E ali, a minha vida toda foi dentro de um jornal. No início, eu nem pensei, quando escolhi uma profissão, não pensei que eu iria para o jornalismo, mas no último minuto, fui lá e resolvi fazer jornalismo. E me identifico muito, é uma profissão que eu amo, tenho paixão pelo que eu faço. É uma coisa assim, eu não faço, não é por dinheiro, claro que o dinheiro é bem-vindo, né? Mas é uma paixão, é necessário, né? Mas é uma paixão que eu tenho pelo jornalismo. Como se diz, um mal necessário. Esse é um mal necessário, senão a gente não faz. Mas eu me formei em jornalismo na PUC, fui para Porto Alegre para estudar, fiquei 17 anos lá. Assim que eu entrei na PUC, comecei um estágio na antiga Legião Brasileira de Assistência e lá eu entrei para o Serviço Público Federal, onde permaneci 17 anos. Ademar, sempre trabalhando com as artes, essa habilidade que você tem, e agora essa habilidade toda também vai ser usada na Feira do Livro para encantar as pessoas com esse teu jeito simples, acolhedor, e um artista que gosta de estar no meio da arte e representando a nossa feira como homenageado. Como é essa emoção? Disse,
a arte vai onde o povo está. Verdade. Para mim foi uma surpresa muito grande, como a Maria Lúcia disse, pegou assim a gente um pouco de surpresa a informação, não é? E nos deixou assim emocionados no receber uma honra tão grande. Porque assim, eu tenho uma caminhada como professor, como acadêmico de mais de 50 anos de sala de aula, não é? Começando com os pequenos. Então, hoje, para mim, é uma alegria muito grande quando eu saio pela rua, encontro, revejo os meus antigos pupilos, hoje mestres, doutores, enfim, pessoas de bem com a vida, e sendo aquele mesmo carinho que a gente tinha, que a gente trocava, ele continua. Sempre digo a eles, o respeito é o que nos une, é o que nos leva adiante. Então, acho que sim, isso foi assim uma marca muito forte. E junto com essa marca forte do ensinar, veio a arte do fazer. Desde a pintura, a escultura, com diferentes materiais. Tanto que em todos esses processos, hoje, ultimamente, eu estou sendo um reciclador, como se diz. Não, eu uso materiais simples para desenvolver a arte. Não preciso, não é preciso um painel enorme. Aqui se faz. Verdade. Não é? E toda essa desenvoltura que tanto a Lu quanto você tem, de que forma será na Feira do Livro? Qual é o real papel de uma patrona? Qual é o real papel de um homenageado diante da Feira do Livro? Eu acho que o nosso papel vai ser sempre convidar as pessoas a irem à feira, estimular as pessoas a lerem, porque é a leitura que nos desenvolve, é a leitura que faz nós crescer, que traz o nosso vocabulário. Sem leitura nós não somos nada. É através da escrita que está a nossa história. E se não tem história, nós não existimos. Então nós temos um papel importante de fazer esse convite, trazer as pessoas para a feira. E também nos incumbiram, a mim pelo menos, de fazer coordenar os eventos de lançamento dos livros. Mais de 30 livros. Olha serão. Que legal. Estou me debruçando neles para fazer uma leitura meio dinâmica para poder perguntar alguma coisa para o pessoal que vai estar lá, né? Até para valorizá-los. São escritores erechinenses, que realmente 30 livros é uma margem grande, né? Quer dizer, então, que nós estamos produzindo cultura, nós estamos produzindo livros, isso é muito bom. E a Feira do Livro está aí para isso mesmo, para valorizar os escritores, valorizar quem escreve, valorizar quem faz arte, cultura, porque vai ter também um espaço para artesanato. Essa feira vai ser uma feira diferenciada, com muitas atrações. E a gente quer estar lá junto, conversando com as pessoas, fazendo essas intervenções com os escritores, para eles exporem suas obras, como é que eles até conceberam o que eles estão transmitindo nesse livro. Foi fácil, foi difícil, porque a gente sabe que hoje escrever e não é uma coisa fácil, e também editar um livro, né, por seus custos, papel. Sim. E hoje também, com a tecnologia, nós estamos disputando, quem escreve disputa com a tecnologia, né, porque hoje é tudo mais fácil, é tudo mais instantâneo do que tu ir a uma livraria, comprar um livro e se dedicar à leitura. Então é isso que eu, pelo menos, me proponho e que eu espero que as pessoas realmente vejam o valor da leitura, quanto ela nos engrandece, quanto ela é importante na nossa vida, nos dá vocabulário, nos traz conhecimento e nos evolui. E Erechim, com essa feira, realmente vai mostrar que Erechim é uma cidade que lê, é uma cidade leitora. Verdade. E quanto mais a gente incentivar as crianças à leitura, a gostar das artes, da música, nós vamos ter também seres humanos melhores. Este também é o papel da Feira do Livro, fazer essa transformação, né, Admar? Eu creio que sim, que assim, o livro é o conhecer, é o saber. Sem o livro... Nós
somos nada. Somos nada. Sabemos pouco, quer dizer, sabemos o que sabemos do cotidiano, mas quando você pegar um pouco da história e começar a voltar lá atrás, no tempo dos papiros, como é que eles escreviam? Em pedaços de telha se escreviam, se faziam escritos. E esses escritos que nesse período se transmitiram, todo mundo queria saber o que estava escrito. E precisava conhecer a escrita. Então, todo esse conhecimento, quando a gente motiva os alunos, motiva as pessoas, as crianças principalmente, a lerem, a fazerem as coisas todas, é esse espaço importante que a gente precisa ajudar a motivar, não é? Venha, leia, vamos ler junto. Olha, aqui tem uma figura bonita. O que essa figura diz para você? Sim. O que ela te motiva? Então, acho que este é o nosso papel também. Esse é o nosso papel. Nosso papel de ser um incentivador, né? Junto com os apoiadores, com a Secretaria de Cultura, a Assessoria de Cultura também. É um fato importante de levar isto para a escola, dar um empurrão adiante. Teremos pessoas mais cultas, mais sábias, mais capazes. Mais críticas. Mais críticas. Isso, Tá faltando. mais democráticas. Eu peguei casualmente hoje à tarde um bilhete, até está aqui embaixo, dos meus tempos de ator de teatro, de diretor. Quem eu encontro num trabalho que eu fiz? Chamava-se A Onça de Asas, da Lea Benvenuto. Tá? Eu estava lendo uma reportagem esses dias, digo, meu senhor, peraí, mas ela está em algum ponto dos meus escritos. E eu fui olhar num bilhetinho que depois eu mostro, não é? A Onça de Asas. Uma história assim comovente, uma história assim fantástica, onde os bichos interagiam entre si. E essa onça de asas era danada. Então, você transporta isto para uma realidade hoje e traz de volta o poder da leitura, o poder da interpretação, o poder de ser crítico, né? Crítico, criativo. E essa leitura, a gente fala muito que a criança tem que ser ensinada a ler, pegar o livro, gostar e largar o celular. Mas as pessoas de mais idade, elas também têm essa oportunidade a partir de agora e a partir da Feira do Livro de comprar um livro fácil de leitura para começar a entrar nesse mundo, né, patrona? Não, eu acho que quem não entrou nesse mundo, a oportunidade está aqui, está agora, de ir e pegar o seu livro e ler. E também as crianças, a família tem que participar muito mais para esta criança começar a ler, não é só a escola. Porque hoje se joga muito em cima da escola o papel até de educar, quando este não é o papel da escola. E aos pais, eles deveriam sentar com seus filhos e fazerem essa leitura conjunta. Porque cabe à família também um incentivo à leitura. Não só o poder público, que está fazendo sua parte muito bem, mas também a família. A escola também faz sua parte, mas se a família não incentivar, se os pais também não saírem do celular e não sentarem com seus filhos para eles terem aprenderem a ler, não vai resolver. Porque é ali de criança que tu começa a ter o gosto pela leitura. E ali é que começa o seu vocabulário, a desenvolver a sua inteligência, a querer descobrir coisas e a viajar. Que com o livro a gente vai a lugares que a gente talvez nunca imagine que possa ir. Então, o livro nos transporta a outros mundos, a outras cidades, a outras realidades e nos mostra a realidade, né? Nos faz entender que as coisas, como evoluem, como se transformam. Eu lembro de outras coisas também disso, que a gente tinha que ler. Pai e mãe sentavam por perto. Conta o que você leu. Conta o que você leu. É essa participação que eu acho que os pais
Tá na hora de começar a voltar, né? Porque isso vai fazer essas crianças terem mais capacidade de interpretação e de convivência também. Perfeito. Porque tudo é uma questão de conhecimento. A partir do momento que você se abre para o conhecimento, você se abre para ideias novas, para formas novas de se relacionar também. O conhecimento é poder, né? O poder não é só tu ter um cargo importante, tu ter dinheiro. Conhecimento é poder. Então aí eu acho que fica também esse alerta, esse convite para os pais, às vezes estão passeando na rua com os filhos, passa lá, compra um livro diferente, assiste um musical que vai estar tendo, porque as atrações elas são diversas, ela não é só o livro. Não é só o livro, então a cultura ela é abrangente ali na Feira do Livro. Vai ter música, vão ter espetáculos teatrais, vai ter música, então tudo que envolve cultura vai estar na praça. Se diz, o livro é a vedete. Né? O livro é a vedete. O livro é a vedete. Então, leve ele junto onde você for. Não tenha medo de ter um livro na mão. Parece que as pessoas escondem. Ai, estou com um livro. Seja o livro que for. Seja o livro que for. Não é? Assim, não tenha medo, faça. Ou mostre que você é capaz, que você entende, que você consegue transformar, modificar. Como é que você vai transformar um mundo, modificar, se você não tem uma base, não tem um apoio? A história da humanidade está nas palavras. Está nas palavras, tá nas desde palavras. Jesus Cristo, lá na Bíblia. Está lá nas palavras. Se não temos esses livros, que seja o livro sagrado, que seja os livros, o que seria da humanidade? Não teríamos referência. Já dizia Jesus, não só de pão vive o homem. Isso aí. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, e o Garcia Lorca, o que foi que fez? Ele pegou este trechinho e uma das coisas que ele colocou. Se eu estivesse na rua e estivesse fome, eu não pediria um pão. Eu pediria meio pão e um livro. Olha a sabedoria, não é? É verdade. Olha o conhecimento que traz em pessoas super cultas, não é? Numa amostragem que as pessoas têm medo de falar, medo de dizer, eu estou lendo um livro. O quê? Ele está lendo livro? Verdade. Para a gente soa estranho alguém que não lê, né? É estranho. Para nós é. Pois é. Para nós Lu, você já escreveu obras empresariais de entidades? Recentemente a biografia aí dos monarcas. Qual é essa tua facilidade de viajar por diversos temas e também através de todo esse trabalho que tu faz nas empresas aí, que é falando delas, sendo que você não está lá dentro vivendo a empresa? E uma coisa que eu dou muito valor é a questão da memória institucional, né? Então eu priorizo muito que as empresas tenham a sua história. Sim. E o não estar lá, mas o que é o jornalismo, né? O jornalismo, ele conta as histórias, ele relata, que nem diz assim, eu sou uma escritora porque eu escrevo livros, né? Mas eu sou fundamentalmente uma jornalista, que eu relato os fatos, eu conto as histórias das empresas ou das pessoas. Então eu trabalho muito com entrevistas, né? E um grande aliado em todos esses livros, eu já tenho 8 livros escritos. Eu comecei fazendo a história do ônibus da Comil. E a proposta do Deoclésio Corradi, que é o diretor, era para fazer aos 25 anos da Comil. Só que os 25 anos, eu não posso contar os 25 anos sem ir ao passado da empresa. Como é que ela surgiu, que surgiu da Encássio. E nós temos uma relíquia dentro de Erechim, que é o Arquivo Histórico Municipal, que tem a história de Erechim, ele tem toda a história de Erechim lá dentro. Eles têm os jornais antigos, foram nos jornais antigos, e todos esses livros que eu escrevi, eu fui para o Arquivo Histórico para fazer pesquisa. Porque a história, os próximos monarcas, eles não lembravam de datas, recebi o disco de ouro em tal data. Mas onde foi o lançamento, como é que foi o lançamento, isso tudo estava nos registros dos jornais no Arquivo Histórico. Então, quem não estava falando da Comil, aí nós mudamos o nome do livro, fizemos a história do ônibus em Erechim,
porque nós descobrimos que não era só a Encastle que fazia ônibus, sim, tiveram outras encarroçadoras, inclusive uma que fez 2 ônibus, e que ela entregou para o cliente e o segundo, quando estava indo entregar, um ônibus pegou, atropelou o ônibus. Atropelou o ônibus. Mas são fatos assim que a gente vai descobrindo e que a história está até na vinda dos nossos imigrantes aqui, quando eles trouxeram as ferramentas, as serralherias, tá tudo ali. Com a história da cidade está a história das nossas empresas. Entrelaça. Então, nós temos que buscar essa história e deixar registrado até para as nossas próximas gerações. Porque nós temos que contar a história. E Erechim, nós temos empresas com quantos anos? 70 anos, 50 anos. A própria Cavalete fez sua, sim, história em 50 anos. A Cercena fazendo 60 daqui a dias. A Cavalete, que começaram com uma pequena estofaria e hoje virou uma potência. Quer dizer, nós tem que ter esse registro dessas empresas. As empresas têm que se dar conta que elas têm que deixar registrado isso. Eles sabem da história, mas as futuras gerações têm que saber do potencial e do valor que tem nossas empresas em Erechim. Nossas empresas, nossas entidades, a própria CIE, 106 anos. A CIE nasceu 1 ano depois de Erechim, e com ela está a história de Erechim. Quando nós fizemos a pesquisa para o livro também da CIE, dos 100 anos, está a história de Erechim. Verdade. As lutas deles, até eles brigavam muito pela 480, que veio quantos anos depois, 50 anos depois. A 153 está na história da CIE pedindo a 153. Então, e hoje nós ainda estamos discutindo isso. E vamos continuar por um bom tempo. Então, assim, nós temos um potencial e nós temos uma história riquíssima essa cidade. Verdade, essa cidade tem uma história que tem que ser contada. Eu só estou lembrando uma coisa aqui, Lu, sobre o Festival Brasileiro de Teatro Amador. Que precisamos que aconteceu voltar a fazer esse tipo de ação. O primeiro festival nacional. Onde? Em Erechim. Em Erechim. Eu fui uma das juradas na época. Você ia falar agora, você foi uma das nossas juradas. O que foi aquele festival, o que foi aquele trabalho, aquele resgate, tanto que o pessoal que vinha do eixo Rio-São Paulo, atores, atrizes, produtores, diretores, todo mundo ficava enlouquecido com o potencial que tinha Erechim. Eles perguntavam, o que é que tu faz aqui nessa cidade? Vamos embora. Eu digo, eu acho que eu vou pensar no teu caso, mas depois do festival. Tinha muito para desbravar ainda. Diga assim, depois do festival. Então eu estava assim, me lembrando que esses eventos foram assim marcantes na cidade. E quem sabe, história. E quem sabe a gente pode, a partir desse momento, retomar alguns eventos, por que não? Por que não? Temos cabeças pensantes, criativas aqui no município de Erechim que podem se unir e fazer acontecer. Que na verdade, assim, digamos, o movimento de arte na área do teatro, ele deu uma parada. Parou um pouco no espaço, no tempo e retomar, porque as escolas todas tinham grupos de teatro. A Secretaria de Cultura, no tempo que chamava-se de SMEC, a SMEC oportunizava que nós, professores, pudéssemos trazer grupos, Eu tinha um projeto que se chamava O Teatro Vai à Escola. A escola vem ao teatro. E eu ensinava ciências fazendo teatro. Quer dizer, não tinha toda essa bagagem de conhecimento cultural que a gente tem, né? que tem hoje, toda essa potencialidade. Era usar isto, cabeça, e não ter medo de fazer. Verdade. Então, fica aí o convite, né, patrona e homenageado, para as pessoas se envolverem na Feira do Livro, famílias inteiras participando. Isso vai fazer diferença e ela está sendo feita justamente para Erechim. Gostaria que tu fizesse o convite. Bom, Erechim, erechinenses, venham para a Feira do Livro. Vão ser 11 dias
de muita cultura, muita arte, muita história, lançamentos de livros, peças teatrais, shows musicais, um momento de um tributo ao Gildinho, que é também um dos homenageados da Feira do Livro, num momento muito especial que recentemente eles nos deixou, e deixou uma obra, fui eu que fiz, mas belíssima, porque linda. Conta a história, foi feito um resgate maravilhoso que ele acompanhou todo o processo. Sim, lê o livro, né? E que tem tem letras de músicas que vamos, no livro usamos a tecnologia com um celular, com QR Code, se vai para a música, se escuta a música no celular. Então, o livro é algo que também está evoluindo e está entrando na tecnologia. Então, venham para a Feira do Livro, tragam seus filhos, famílias venham, comprem um livro. Eu disse, se cada um for à feira ou uma família comprar um livro, já é uma vitória, porque é muito importante que as pessoas vejam o poder que tem um livro, o poder que tem a palavra, para nós hoje sermos pessoas melhores, mais justas, porque o livro tem o que tem de melhor, ele dentro da humanidade, ele tem a alma humana, um livro traz a alma humana dentro dele, ele traz um resgate histórico, ele traz vida, ele nos transporta a outros mundos. Venham para a Feira do Livro, vou estar lá esperando vocês, eu e o Ademar, vamos conversar e vamos curtir essa feira que será maravilhosa. Verdade, então a partir do dia 1º você também é o nosso convidado, porque eu também vou estar lá. Obrigada pela presença, e durante a Feira do Livro a gente vai ter tempo para conversar mais com vocês sobre a feira. Na próxima semana, a presidente da Academia Erechinense de Letras, acompanhada do secretário de Cultura e Esporte, estará aqui também falando um pouquinho mais sobre a programação. Mas a gente quer todo mundo na praça. Obrigada. Obrigada a você. Acho que é o passo importante. Venha para a feira você também. Seja um feirante. Isso aí. Seja um feirante. Tá? Traga o seu sorriso, o seu espaço, a sua preocupação, e venha dividir com a gente aquilo que você sabe. Verdade. Obrigada.